As baterias de chumbo ácido nós temos em dois tipos básicos e entre as baterias especiais baseadas nesses dois tipos básicos. Os tipos básicos são as baterias de eletrólito líquido e as baterias de eletrólito imobilizado. Daqui a pouquinho a gente fala das baterias especiais. A bateria de eletrólito líquido recebe essa nomenclatura porque o eletrólito está em estado líquido no interior da bateria. É ácido sulfúrico misturado a água destilada. São as baterias de partida, são as baterias estacionárias, são as baterias tracionárias. A bateria fotovoltaica é desse mesmo tipo, com algumas pequenas alterações. Comparando aqui as baterias de partida, as baterias SLI para veículos automotores e as baterias estacionárias que estão nas bordas, nos dois limites. A bateria de partida, a bateria para veículo automotor, bateria de carro, ela tem uma quantidade de placas muito maiores, né? A quantidade de placa muito maior. As placas são mais finas e o ácido sulfúrico é mais concentrado no eletrólito. Isto é uma combinação perfeita para que o ácido sulfúrico mais concentrado corroa rapidamente uma placa mais fina e essas placas em mais quantidade, sendo rapidamente corroídas, fornecem uma grande quantidade de corrente elétrica inicial. E essa é a ideia para as baterias automotivas, bateria de partida. Fornecesse uma grande quantidade de corrente elétrica, de potência elétrica inicial para dar partida no motor. Esse tipo de bateria não é feito para profundidades de descargas maiores. A bateria de partida, o ideal é que ela seja descarregada em apenas 10% da sua capacidade. Se uma bateria de partida de carro, uma bateria automotiva, for colocada no sistema fotovoltaico e diariamente for subtraído dessa bateria 50% da sua capacidade e depois reposto, claro, ainda assim essa bateria vai durar muito pouco tempo, porque as placas finas não são feitas para descarregarem 50%, mas apenas 10% da sua capacidade. Esse tipo de bateria, um sistema fotovoltaico com ciclagem de 50%, não dura mais do que 6 meses. É por esse motivo que quem instala sistemas fotovoltaicos com baterias de partida precisa repor a bateria, às vezes até mais de uma vez por ano. A bateria estacionária é o extremo oposto da bateria de partida. A bateria estacionária, como diz o nome, é feita para trabalhar estática, estacionada, parada em algum local. Esse tipo de bateria geralmente não possui proteção contra vazamento do eletrólito. É por isso que o pessoal que coloca a bateria estacionária em carro e leva para aqueles campeonatos de som, enfim, vira e mexe, eles têm que fazer uma limpeza na bateria, no carpete do carro, colocar borracha, enfim, porque a bateria vaza. Apesar dela ter uma tampa hermética, uma tampa fechada, não é hermeticamente fechada. Aquelas que têm a tampa fechada, que você não repõe água, ainda assim o eletrólito vaza. Ela é fechada para que não haja tanto vazamento de água, mas não é para receber manutenção. Só isso, a bateria não é selada, ela é livre de manutenção. A bateria estacionária mais comum que a gente encontra. Esse tipo de baterias tem placas em menor quantidade, são placas mais grossas. Essa placa mais grossa permite mais profundidade de descarga, permite mais reação química. O ácido sulfúrico é menos concentrado, aliás, no eletrólito. E aí nós temos a seguinte combinação: placas em menor quantidade, mais grossas, e ácido sulfúrico menos concentrado. Esta bateria não consegue correntes instantâneas muito altas, mas ela consegue ser ciclada por períodos mais longos. Esse tipo de bateria consegue alcançar 80% de profundidade de descarga sem se destruir rapidamente. Só que as baterias estacionárias são feitas para backup de energia, são feitas para pular no break, e eventualmente elas entram em funcionamento enquanto se mantém em flutuação constante. Quando a bateria estacionária comum é colocada para trabalhar diariamente em um sistema fotovoltaico, ela também não dura muito tempo assim. Claro, dura muito mais tempo do que uma bateria automotiva, só que ela não durará 3 anos, 4 anos, vai durar 2 anos, um pouco mais, um pouco menos. Alguns fabricantes, já tendo este problema da sua bateria ser utilizada em sistemas de fornecimento de energia contínua, e não só para backup de energia, fizeram uma pequena preparação nas suas baterias. Fabricantes como Moura, Freedom, Fulgures, Ajax,
diminuir um pouco mais a quantidade de empastamento de placas nas suas baterias. A placa positiva, principalmente, ela foi envelopada, então em vez de ter simplesmente um separador plástico, há um envelopamento que segura toda a placa positiva e isso requer espaço. Essas baterias acabaram, quem conhece bateria deve ter notado isso, acabaram de uns tempos para cá diminuindo a sua capacidade. Uma bateria que no passado tinha 125 ampere-hora de capacidade, hoje em dia tem 100, 105, por quê? Uma parte é utilizada no espaçamento entre as placas positivas dentro da bateria. Quando a bateria descarrega, a placa positiva incha. Se duas placas positivas incharem demais, quando uma bateria descarrega mais do que 80%, estas placas positivas podem espremer uma placa negativa e gerar um curto-circuito. Se houver um espaçamento maior, se o material separador for de boa qualidade, isso não acontece. Outra coisa, aquela escama que se forma na bateria quando as moléculas de sulfato aglutinam, com o desinchar da placa positiva, quando a bateria é recarregada e depois quando a bateria é descarregada, a placa positiva incha de novo. Aquilo forma um efeito sanfona. Isso faz com que essas escamas se soltem da placa positiva e vão descer pelo eletrólito e se acumular aqui embaixo, na base da carcaça da bateria, e elas vão se aglutinar aqui ainda mais e vão formando uma estalagmite. Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo até dar um curto-circuito aqui no terminal da bateria. Para evitar isso, em vez de simplesmente um separador, é colocado um envelope. Então a placa positiva é toda envelopada. Isso impede inclusive a descida das escamas. E isso ocupa espaço. Espaço que é subtraído de uma outra placa positiva ou negativa. A bateria tem um pouco menos de capacidade, mas devido a essa preparação, ela dura mais tempo. Por isso que as baterias de alguns fabricantes, a exemplo Moura, a exemplo Freedom, duram mais tempo que baterias de outros fabricantes. Então, quando você for trabalhar com bateria para sistema fotovoltaico isolado, questiona lá o seu fornecedor, o seu fabricante, se a bateria dele está preparada para trabalhar com sistemas fotovoltaicos. Nos Estados Unidos, na Europa, muitos fabricantes têm linhas de baterias próprias para esse tipo de aplicação. Baterias marinhas, por exemplo, que trabalham com aerogeradores, com sistemas fotovoltaicos, com geradores nos barcos, nos veleiros, enfim, elas são baterias com a quantidade de ciclos permitidos muito maiores. Infelizmente, a gente não tem essa cultura desse tipo de dispositivo aqui no Brasil. É por esse motivo que a gente não tem essas baterias disponíveis a larga escala, mas tem alguns fabricantes que já se prepararam.